Neste vídeo iremos ver moinhos de café e quais podem ser mais adequados para certos tipos de métodos de preparação de café. A moagem é uma peça-chave no processo de fazer café. Obviamente não podemos simplesmente colocar grãos torrados num manípulo de café ou numa prensa francesa e deitar água quente sobre eles. Precisamos partir os grãos em partículas menores para que, quando interagem com a água, podermos extrair o sabor na forma de solúveis dissolvidos. É tudo uma questão da área de superfície e encontrar o tamanho adequado para extrair o sabor. Uma grande parte da moagem de grãos é permitir o tamanho correto dentro de uma certa faixa, para permitir que o café flua através dela com alguma forma de filtro. Geralmente, os moinhos de café estão incluídos em algumas categorias diferentes definidas pelo tipo de processo usado para partir os grãos de café. Uma lâmina giratória, um triturador cônico ou um triturador plano. Os moinhos de lâmina para café geralmente não são recomendados, pois só picam o café, resultando num tamanho de partícula muito desigual, não adequado para uma preparação precisa. Selecionar um moinho nem sempre é tão simples como escolher um triturador cônico ou um triturador plano. Outros fatores podem incluir o método de extração, filtro ou expresso, a capacidade, dose única ou grandes lotes, velocidade do motor, tamanho, peso e portabilidade. Se olharmos para um triturador plano, tem dois discos com dentes posicionados um em cima do outro. Um disco permanece fixo, enquanto o outro gira, criando a ação de trituração. Os dentes internos também são geralmente maiores e fazem a maior parte da trituração inicial dos grãos de café e tornam-se mais finos à medida que se aproximam da extremidade externa. É uma generalização em relação às formas dos trituradores, mas os trituradores planos produzem um tamanho de partícula mais uniforme quando comparadas com os cônicos. Se passarmos as partículas por uma peneira e medirmos os tamanhos, geralmente tem uma curva em forma de sino com um único pico, que chamamos de unimodal. Os trituradores planos também tendem a ser um pouco mais ruidosos e geralmente geram mais calor do que um triturador cônico. Os trituradores cônicos geralmente incluem um triturador externo fixo, com um triturador giratório de forma cônica no centro, mas às vezes pode ser ao contrário. Geralmente são mais económicos de fabricar, mais silenciosos e costumam gerar menos calor, e costuma ser mais rápido do que os trituradores planos do mesmo nível, mas têm uma distribuição de partículas diferente em comparação com os trituradores planos. Os trituradores cônicos geralmente produzem dois tamanhos de partículas principais que chamamos de bimodais, um pequeno, um maior, o que não é necessariamente mau e muitas vezes pode ajudar na preparação de café expresso. Geralmente, quanto maior o moinho que escolher, mais rápido pode moer e mais café pode moer também, mas a portabilidade será sacrificada. Podem ser mais difíceis e pesados de mover. Quanto menor for, mais fácil será de mover, mas os moinhos manuais podem sacrificar a qualidade e a velocidade. A regra geral que o tamanho de partícula é mais fina para café expresso, porque está sob pressão, e mais grossa para filtro de gota, porque há um tempo de contacto com a água mais longo. Existem também generalizações como triturador cônico para café expresso, triturador plano para café de filtro. Existe alguma verdade nesta generalização, dependendo dos seus objetivos. Deve considerar o tempo para preparar o café, qual o grau de moagem de que precisa, quais os sabores que está a tentar extrair do grão. Geralmente escolhe um triturador cônico para café expresso porque produz partículas grandes e pequenas e, portanto, as partículas menores restringem o fluxo da água sob pressão. Isso dá às partículas maiores mais tempo de contacto para a saturação, o que produz uma bebida mais encorpada. Mas essa é apenas uma regra geral. Os trituradores cônicos podem ser adequados para café expresso e os trituradores planos podem ser adequados para café de filtro. Por exemplo, aqui usamos trituradores planos para o nosso café expresso, porque queremos privilegiar a clareza do corpo. Isso significa que podemos ajustar a extração para atingir o pico das partículas sem turvar a bebida com a extração excessiva das partículas mais finas. Só porque existem certos ideais não significa que um bom café esteja fora do alcance do utilizador doméstico. Um moinho manual é ótimo se quiser um café diferente e se tiver tempo e músculos para o produzir. Pode conseguir uma chávena deliciosa com um triturador cônico de café em casa por um preço razoável, que será capaz de o satisfazer na sua bebida da manhã ou se tiver convidados. No fim de contas, por mais importante que seja um moinho,
Só vai ajudar a ter uma boa chávena de café se os grãos que escolher forem os melhores possíveis.